Boa noite, meu nome é Erika Lídio, sou estudante do 10º período do curso de Engenharia da Uni Horizontes. O meu trabalho tem como tema patologia das construções, causas, consequências e possíveis soluções. O que é a patologia das construções? São doenças que surgem numa edificação, como por exemplo em pontes, edifícios, casas, dentre outros. Existem diversos tipos de patologias e elas têm que ser analisadas, identificadas as causas para que não ocorram desastres e nem gastos desnecessários. Para que uma obra seja executada, é necessário seguir etapas e normas para que o tempo de vida útil seja alcançado. A norma 15.575 de 2013, ela infere que uma obra deve ter 50 anos de vida útil no mínimo. Porém, nos dias de hoje, este período estipulado não é alcançado. Dentro disto, questiona-se quais são as principais patologias que ocorrem nas construções civil. Para responder tal questionamento, delineou-se como objetivo geral descrever as principais manifestações que ocorrem nas obras da construção civil, como por exemplo fissuras, rachaduras, trincas, dentre outros. Disso tudo na percepção de profissionais da área da construção civil de Belo Horizonte. O referencial teórico, neles foram abordados temas de patologias da construção como rachaduras e recalques de fundações. Os autores que mais se destacaram foram Lima, 2005, Antoniazzi, 2008, que discorreram que materiais de baixa qualidade, projetos mal elaborados e desconsiderações de cargas atuantes contribuem para o aparecimento de rachaduras. E os autores que foram relevantes foram Militistic, de 2005, e Sabatini, 1986, que pesquisaram, fizeram estudos a respeito de recalques de fundações. A metodologia utilizada para este estudo foi uma abordagem qualitativa e descritiva. Foram realizados com 3 profissionais de empresas diferentes. Para a coleta de dados, utilizou-se um questionário que foi enviado por e-mail e os critérios utilizados para a escolha destes sujeitos foram por eles atuarem na área da construção civil. Os dados tratados foram tratados por meio de pesquisas bibliográficas e documentais e sendo consultado também artigos científicos e normas regulamentadoras. Os sujeitos foram 3 profissionais da área da construção civil, sendo 2 engenheiros e um mestre de obra. O R1 é um engenheiro civil, ele trabalha na própria empresa, ele é perito judicial, ele também leciona algumas disciplinas em algumas universidades de Belo Horizonte. O R2 é um mestre de obras que trabalha na Prefeitura Municipal de Sabará há mais de 15 anos. O R3 é um engenheiro civil, trabalha como PJ, prestando serviços para algumas empresas aqui de Belo Horizonte e ele é especialista em projetos. Diante de diversas manifestações patológicas, pode-se concluir, segundo Thomas, 1989, que as rachaduras podem surgir por diversos fatores, podendo ser citado falhas de projetos, variações térmicas, sobrecargas não calculadas, agentes externos, dentre outros. Lichtenstein, 1986, e Antoniazzi, 2008, concluíram que as manifestações patológicas
podem surgir em qualquer etapa da construção, considerando que não são por fatores isolados, mas por uma junção delas. Segundo Helene, 2003, é fundamental determinar as cargas atuantes de uma estrutura de fundação, seguindo as etapas de construção, dimensionando vigas, pilares conforme projeto. Lapa, 2008, falou que as variações térmicas causam danos às estruturas, porque a variação de temperatura atinge internamente e exteriormente uma edificação. E isso pode provocar o destacamento do concreto e também fissuras de pequena ordem. As cargas de uma estrutura causam esforços, sejam elas já calculadas ou adicionadas posteriormente. Bauer, 2011, em seus estudos, citou que isso pode causar rachaduras, recalques de fundação, levando em consideração o travamento e com o risco de colapsar a estrutura. Para a realização de uma edificação, um dos passos principais é o conhecimento do solo. Rachish, em 1996, afirma que a escolha da fundação para ser utilizada é necessário ser baseada em estudos geotécnicos, como, por exemplo, a sondagem, né, SPT, e também o torque, a medição de torque, dentre outros também que pode ser citado. Nas considerações finais, conclui-se que por meio deste estudo pode ser apontado que as manifestações patológicas não são por causa de fatores isolados. Dentro disso, entende-se que o surgimento de uma rachadura numa edificação está associado às variações térmicas, projetos mal elaborados, cargas adicionadas posteriormente, e também isso causa, diante disto, pode-se observar que o recalque de fundação é uma das principais patologias que ocorrem numa edificação, sendo que ocorre o rebaixamento do solo, o adensamento, e diante disso a fundação ela surge fissuras, trincas, e pode ser até que pode vir a colapsar. Este estudo também demonstra que as patologias que ocorrem nas obras são diversas, mas podemos destacar as principais como infiltração, carbonatação, destacamento de revestimento, recalques de fundações, rachaduras, infiltrações, umidades. E, diante disso, pelos resultados encontrados, pode inferir-se que, para a construção de uma edificação, é necessário mão de obra qualificada, projetistas com conhecimentos práticos e teóricos, materiais de boa qualidade, e é importante também a análise do solo. Também é de suma importância a fiscalização da obra no período de projeto e no período de execução, que são elementos cruciais e funcionais. Ao realizar essa pesquisa, a maior dificuldade encontrada foi elaborar o questionário, né? Aguardar os respondentes e também fazer a citação linkando com os autores. Sugere-se como estudos futuros o reforço de fundação, recuperação das patologias, análise de influência de recalque diferencial
quando sofre o acréscimo, né, o acréscimo de cargas nas fundações, e como estudo de manutenção preventiva e também como estudo de manutenção preventiva. É isso. Agradeço a todos pela atenção, desejo uma boa noite e estou à disposição para dúvidas referentes ao tema abordado. Obrigada.